Olá pessoal, tudo bem? A última aula que nós tivemos sobre equações do segundo grau, nós vimos que uma equação do segundo grau, o objetivo maior dela é a gente determinar os seus zeros ou as suas raízes. Quer dizer, aqueles valores da incógnita que tiver na equação que fazem com que a operação no polinômio do segundo grau dê zero, certo? Então, só para a gente fazer uma recordação rápida, a equação do segundo grau é aquela que tem o formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero.Essa é a forma completa usual de uma equação do segundo grau. Então nós temos um polinômio do segundo grau e esse polinômio do segundo grau contém uma operação, uma adição de três parcelas aqui, e essa adição dá zero para determinados valores da incógnita x. Então, esses valores da incógnita x que fazem a conta do polinômio do segundo grau dar zero são as suas raízes. Uma equação de segundo grau, nós vimos que, em geral, ela possui duas raízes, Uma equação do segundo grau, duas raízes. Então, em geral, existem dois valores para a incógnita x que fazem com que esta operação aqui dê zero. São as suas raízes. Então, a gente diz assim: as raízes desta equação x1 e x2 são aqueles valores do x que fazem com que o polinômio dê zero, Com que o valor numérico desse polinômio aqui seja zero. Quando a equação é dada nessa sua forma escrita, nós vimos que para chegarmos a essas raízes, nós utilizamos a fórmula de Bhaskara. Então eu uso aquela formulinha, Menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2 vezes a. Quando eu aplico a chamada fórmula de Bhaskara, essa fórmula aqui de Bhaskara, para essa equação do segundo grau, eu encontro as suas raízes ou zeros. Eu acho os dois valores de x que fazem com que essa conta dê zero. São dois porque são duas contas na fórmula de Bhaskara, Uma conta de mais e uma conta de menos. Então, isso é o modo como a gente faz para obter as raízes da equação do segundo grau quando ela vem apresentada para a gente, na sua forma usual escrita. Tá certo? Agora, eu tinha comentado naquela outra aula que uma outra maneira de um polinômio do segundo grau ser representado é através de uma figura, de uma curva, que represente este polinômio. Mas como assim, professor? Olha, quando eu considero que nesta equação do segundo grau o primeiro membro é um polinômio do segundo grau, eu penso que, além desses dois valores x1 e x2, que eu posso atribuir aqui ao x e que fazem esse polinômio dar zero, eu posso dar outros valores para a mesma incógnita x,
e obter outros resultados para esse polinômio que não sejam exatamente zero. Quer dizer, vamos supor que eu dê aqui para x, nesta equação, um valor que não seja x1 nem seja x2, seja um valor x3, por exemplo, né? Um terceiro valor. Quando eu substituo aqui e faço a conta proposta do polinômio, nesse polinômio, pode ser que o resultado não dê zero. Então, pensando dessa forma, eu tenho uma infinidade de possibilidades para atribuir valores para o x, que vão dar em uma infinidade de resultados que não sejam zero. E para cada valor que eu atribuir aqui para o x, essa conta vai dar um resultado diferente, certo? Então, para cada valor que eu atribuir ao x, eu vou encontrar do lado de cá um resultado y, certo? Para cada valor de x que eu atribuir, né, aqui dentro desse polinômio e fizer a conta, eu vou possivelmente encontrar um outro resultado que não seja o zero, que eu vou chamar de y. Certo? Então, para esta situação do polinômio do segundo grau, neste polinômio do segundo grau, eu posso dizer que existem uma infinidade de duplinhas do tipo x, y, né, que fazem que eu possa obter, melhor dizendo, né, através do polinômio. Ou seja, eu vou atribuindo valores de x aqui dentro do polinômio, faço a conta e vou encontrando valores diferentes de y. Então eu vou formando vários parezinhos x, y. Ok? Tá certo? Cada par x, y desse, a gente chama em matemática de par ordenado. Isso você já viu aí em outras séries, né, do ensino fundamental 2, provavelmente no 7º ano, né? Par ordenado. Por que um par ordenado? Bom, um par porque são dois valores ali, e ordenado porque a ordem desses valores é importante, ou seja, o primeiro x e o segundo ser um y. Isso porque é possível a gente associar a esse par ordenado, numa situação gráfica, a um ponto. Ele pode ser associado a um ponto. Esse par ordenado pode ser associado a um ponto. Ponto onde? Um ponto num plano. Certo? Então, aqui no plano desse quadro negro, eu posso ter um pontinho qualquer, né? E esse ponto, a ele, eu posso atribuir um par ordenado. E é ordenado porque ele vai me dizer a localização deste ponto dentro do tal plano. Mas para isso eu preciso de um sistema de referência, certo? E esse sistema de referência foi criado por um matemático que chamava-se René Descartes. René Descartes, escreveu o nome dele aqui, ó. René
Descartes, mas a gente escreve Descartes. Aí. Então, esse René Descartes criou um sistema de referências dentro de um plano para eu poder localizar um ponto. E essa localização é feita associando-se ao ponto um par ordenado. Esse sistema de referência que foi criado pelo René Descartes, né, por causa do nome dele, é chamado de sistema cartesiano. Aí, cartesiano vem exatamente do nome, sobrenome aqui, né, do René Descartes. Então ele criou um sistema que, através do qual, num plano, eu posso localizar um ponto, desde que a esse ponto eu faça associar um par ordenado de valores. E como é que é esse sistema cartesiano? Bom, ele criou dentro do plano um sistema formado por dois eixos. Uma reta, né? Uma reta numérica na vertical. Desculpa aqui, tá torto, né? Uma reta na vertical, cruzando perpendicularmente com uma reta horizontal. Pronto, aí. Lembra que isso é reta, então ela é infinita para a esquerda, infinita para a direita, infinita para cima e infinita para baixo. Esses dois eixos, eles se cruzam na reta numérica exatamente em cima do ponto, do lugar, né, onde se localiza na reta numérica o zero. Então, nessa reta que está aqui, se a gente for destacar só os números inteiros, a gente tem, por exemplo, depois do zero para cima aqui, ó, a gente tem o 1, depois o 2. Claro que entre 1 e o 2 tem os outros números quebrados, né? Tem 1,5, 1,51, 1,55 e assim por diante, né? Até chegar no 2. Depois o 3. E assim sucessivamente. Para baixo, nós temos os negativos. Então a gente tem o menos 1. Depois a gente tem um pouco mais embaixo o menos 2. E assim sucessivamente. Mesma coisa na reta numérica da horizontal. Nós temos para cá os negativos, né? Menos 1, o menos 2, etc. E para cá os positivos. Então vai lá, o 2, 3, 4 e assim por diante. Então, esse sistema referencial dentro do plano é que o René Descartes, né, criou. E esse sistema ficou sendo denominado sistema cartesiano. Para que serve? Para eu localizar, por exemplo, no plano, esse pontinho aqui, por exemplo. Ó, esse pontinho aqui que eu vou chamar pontinho P. Esse ponto P, antes, se não tivesse o sistema cartesiano, eu não saberia localizar qual a posição dele dentro do plano. Por quê? Porque eu não posso dizer onde ele está se eu não tenho nenhuma referência. Agora eu tenho duas referências. Eu tenho uma referência aqui na linha vertical e uma referência na linha horizontal. Então eu posso dizer assim, olha, o ponto P, ele está, por exemplo, a 2 centímetros, olha aí, 2 centímetros, ou milímetro, ou metro, ou decímetro, ou qualquer coisa, né? 2 unidades de distância da reta horizontal, está acima da reta horizontal a 2 unidades, né? E está distante da reta vertical
3 unidades. Então eu tenho dois valores que me dão a posição desse ponto P dentro do plano, que é o quadro negro, desde que eu tenha esse extenso de referência. Onde está o P? Bom, o P ele está a duas unidades distante do eixo horizontal e 3 unidades distante do eixo vertical. E onde que entra o tal par ordenado nessa história? Fácil. Todos os valores que estão aqui na reta horizontal, o Descartes considerou que vão estar os valores de x, enquanto na reta vertical estarão os valores correspondentes aos y. Isso foi criado pelo Descartes aqui para o sistema cartesiano. Então eu já tenho agora uma maneira mais fácil de localizar o ponto P. Onde está o ponto P? Bom, ele está a 3 unidades de distância do eixo vertical. Então, se você comparar esse tamanho lá na reta horizontal, eu digo que este ponto P ele tem um x de 3 unidades. E o ponto P ele está a 2 unidades, né, de altura em relação à reta horizontal, ou, né, a 2 unidades também aqui, né, de distância em cima do eixo vertical. Portanto, ele vai ter um y de 2 unidades. Então eu posso dizer que o ponto P está localizado no plano dentro do sistema cartesiano, num local onde o x é 3 e onde o y é 2. Pronto. Então eu digo que as coordenadas do ponto P são o x 3 e o y 2. Olha lá, x, y, para o ordenado. X 3, y 2. Aí, agora fica fácil você entender. Por que que é um par ordenado? Por que que essa ordem aqui é importante? Ora, como ela me dá a localização do ponto, se eu inverter a ordem desses números aqui dentro, vamos fazer com outra cor para você perceber bem. Ó, se eu de repente inverto essa ordem, se esse P eu dissesse, por exemplo, que as coordenadas dele fossem 2 e 3, aí eu mudo completamente a posição do P. Por quê? Porque agora, neste ponto P, né, aqui, as distâncias são assim. No eixo do X, ele tem um tamanho, uma distância, 2 unidades. Enquanto no eixo Y, ele tem uma distância de 3 unidades. Então, o P nessas coordenadas vai estar localizado num local, né, onde ele fica na horizontal associado ao 2, mas na vertical associado ao 3. Olha aqui onde é que o ponto P agora aparece. Aí. Este P com coordenadas 2, 3, que aqui está, né?
é um ponto que se localiza no sistema cartesiano nessa posição. As suas coordenadas são x2, y3. Este anterior está localizado em um lugar diferente, olha aí. Ele está numa posição em que o x é 3 e o y é 2. Então o par é ordenado por isso, porque se eu alterar a ordem em que eles aparecem no par, como eu fiz aqui, ó, eu altero a posição desse ponto dentro do plano. Por isso é um par ordenado. Bom, mas vamos voltar agora ao assunto original, né? O que isso tem a ver com polinômio do segundo grau, etc. Olha, como a gente já tinha comentado aqui antes, né? Estava falando aí antes, ao polinômio que aparece aqui, né, esse polinômio do segundo grau, à medida em que eu atribuo ao x um determinado valor e faço essa conta, eu encontro um valor de y correspondente. Como eu tenho infinitas possibilidades para o x, eu vou ter também infinitas possibilidades para o y. Portanto, eu posso formar e localizar no sistema cartesiano infinitos pontos do tipo x e y, né? Porque eles vão ter coordenadas diferentes entre si, portanto vão ser pontos que vão estar em posições completamente diferentes dentro do sistema cartesiano. Assim como o ponto P 3,2 está nessa posição e o ponto P 2,3 está nessa posição aqui, né? Se eu coloco um outro ponto R, por exemplo, com uma coordenada diferente, por exemplo, com a coordenada -2 e 2, por exemplo, o ponto R agora, ele não vai estar aqui, nem aqui, ele vai estar em outra região dentro do sistema. No caso, ele vai estar numa parte onde o x dele é -2, então aqui. E o y correspondente é 2, então ele vai estar aqui, ó. Enquanto o x dele é -2, o y correspondente é 2. É aqui que está o ponto R. Tá vendo? Então, como aqui nesse polinômio eu posso formar infinitos pares desse tipo, eu vou criar aqui também infinitos pontos em diferentes posições. Se todos os pontos que eu criar, todos os pares ordenados que eu criar, vierem deste polinômio aqui, que está associado a essa equação do segundo grau, e então todos os pontinhos que eu desenhar aqui vão corresponder a esse polinômio. Portanto, se eu ligar todos os pontos que estiverem aqui, eu vou obter uma figura que vai representar o polinômio de onde os pontos saíram. Logo, a figura que ficar desenhada aqui vai ser a figura correspondente a este polinômio do segundo grau e, obviamente, a esta equação que aqui está. Então, toda equação do segundo grau, como ela tem no primeiro membro um polinômio do segundo grau, ele vai poder ser representado no sistema cartesiano através de pares ordenados, e se nós ligarmos esses pontos, nós vamos obter uma figura que representa esta equação ou este polinômio, certo? No caso do polinômio do segundo grau, a figura que vai ser formada vai ser sempre uma curva que nós denominamos parábola.
Então, a parábola é a figura que eu obtenho no sistema cartesiano quando eu ligo todos os pontos que eu puder marcar vindos do polinômio do segundo grau que estiver na equação. Então eu digo que o desenho, a parábola, corresponde ao gráfico deste polinômio do segundo grau. Ou, para vocês aí no 8º ano, vai ser o gráfico correspondente a esta equação do segundo grau. Ou seja, vai ser uma maneira de eu representar esta equação que aqui está, mas graficamente, através de um retrato desenhado, que é a sua parábola. Então você que está aí no 8º ano, além de você saber trabalhar com uma equação do segundo grau na sua forma usual escrita, ou seja, achar as suas raízes e responder outras perguntas até, você vai ter que também fazer isso quando ela vier representada não da forma escrita, mas através do seu gráfico ou da curva correspondente. Para ficar mais tranquilo, eu vou passar para um outro slide onde já tem um gráfico de uma equação prontinho. Aí nós vamos acompanhar isso lá, tá bom? Mas vai ser assunto para a próxima aula, se Deus quiser. Até lá então, tchau, tchau.